Um bom dia a todos os irmãos, amigos e queridos. Hoje, dia 11 de abril, domingo, nós vamos estudar a lição da semana que tem o título Para Todas as Gerações. O verso falando de Noé, Gênesis 6:8, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E o título da lição de hoje é o princípio do pecado. Eu gostaria de comparar duas opiniões de Deus, o Deus perfeito, as opiniões que ele dá a respeito da humanidade. Primeiro está em Gênesis 1:31, onde Deus termina toda a obra de criação e ele declara então que era tudo muito bom, inclusive o ser humano, a humanidade, Adão e Eva. E o outro verso, ou os dois outros, comparando o contraste com isto, que era tudo muito bom, está em Gênesis 6, 5 e 11. Verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Sabe, e como chegou-se a isso? Em um momento era tudo muito bom, em outro momento estava corrompida. Gostaria de comentar isso. O pecado, ele é progressivo, não é? E aí nós vemos em alguns versos, Gênesis 3 e Gênesis 4 e 6, nesses capítulos nós vemos a progressão do pecado. Primeiro, Adão e Eva no jardim do Éden. Eva aproxima-se da árvore da ciência do bem e do mal, ela enxerga o fruto e aquilo lhe é agradável aos olhos. E ela já imagina então o sabor daquele fruto. Cai em pecado, desobediência, come do fruto, né? Desobediência. Deus procura o ser humano, Adão e Eva, e Adão já logo coloca a culpa em Deus. O que houve? Esta mulher que tu me destes. Quando Deus interroga Eva, o que ela diz? A serpente. Quem criou a serpente foi Deus. Então, ou seja, já a culpa, culpando um ao outro. Seus filhos, Deus pede então, na saída do jardim, do Éden, pede que ofereçam sacrifícios de gratidão. E tudo apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria. Aliança, não é? Aliança de redenção, de salvação. Caim oferece uma oferta defeituosa. Deus não aceita, ele se ira, fica irado pela não aceitação de Deus, ele fere e mata o seu irmão por inveja. Olha só, vai crescendo a maldade, vai se multiplicando o pecado. Depois nós vemos a descendência de Caim, Lameque. Lameque toma para si duas mulheres como esposas. Em algum período ele mata dois homens no seu trabalho, no campo. E ele volta e avisa as mulheres: olha, eu matei um porque me feriu, o outro porque me aborreceu, e assim por diante. E soa, às vezes, até como uma ameaça também às mulheres: olha, cuidado aquilo que vocês vão fazer, senão eu posso matar vocês também, não é? Ou seja, a geração, os descendentes de Caim foram se multiplicando e a maldade foi tão grande. Eu gostaria de ler aqui Patriarcas e Profetas, um trecho de Patriarcas que diz o seguinte: apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, o Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concedeu-lhe oportunidade para o arrependimento. Entretanto, Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra a autoridade divina e se tornar o líder de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Esse único apóstata, conduzido por Satanás, tornou-se o tentador para outros, e seu exemplo e influência exerceram uma força desmoralizadora, até que a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de ser necessária destruí-la. Então veja, a consequência do pecado. O pecado não se contenta
não é? Com um simples pecado, mas vai aumentando, a ponto de chegar à destruição. Ele multiplica-se, levando-se à ruína e à morte. Não é de admirar que Deus odeia o pecado e que mais cedo ou mais tarde o exterminará. Haverá um juízo. E afinal, esta é a única ação para um Deus justo e amoroso. Mas existe a boa notícia. A boa notícia é que, embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. E é disso que trata a aliança. É essa aliança constante de Deus com a humanidade. Mesmo o homem errando, mesmo o homem quebrando a sua parte na aliança, Deus reafirma, usa outros instrumentos, outras pessoas. Que Deus te use neste dia, que Deus te use em toda a sua vida, para ser um representante fiel, íntegro a Deus e aos seus ensinamentos, conservando então essa aliança de vida e vida eterna que Jesus virá para nos buscar. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o teu amor é tão grande que, apesar de sermos pecadores e indignos, tu enviaste o teu Filho para nos salvar, e é por ele que nós confiamos, e é pelos méritos deles que nós cremos também podermos viver a eternidade contigo. Perdoe os nossos pecados, guarda-nos para a eternidade, oramos por Jesus. Amém.